Palmeiras, Vasco, Botafogo, Internacional, tem bastante gente de olho no volante do Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre reforço chegando na Raposa. Preciso te atualizar sobre a situação de Souza, que revelou um acordo para jogar no Vasco em condições especiais. Vou falar ainda sobre um acerto entre André Sanches e Duílio Monteiro Alves na política do Corinthians. Novidades sobre o lançamento do SPFC Bank, o Banco Digital do São Paulo, as últimas do mercado, situação do Neymar que vai parar pelo restante da temporada e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que sempre prepara boas cotações. Para essa terça-feira tem Copa do Brasil, confronto entre Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Na quarta e na quinta, jogos fundamentais da pré-Libertadores. Na quarta, Milionários e Atlético Mineiro. Na quinta, Fortaleza e Cerro Porteño. Vou fazer uma aposta dupla, imaginando que o Galo empata ou ganha na Colômbia, enquanto o Fortaleza vence de forma obrigatória o Cerro Porteño. Essa cotação na aposta dupla fica em R$ 2,41, estou colocando R$ 300 para voltarem 724. Lembrando que para você apostar na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro, registrando todas as informações e usando o código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vem se divertir comigo na BetWinner. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Queria contar para vocês sobre as datas das quartas de final do Paulistão. Depois de uma reunião na sede da Federação Paulista nessa segunda-feira, ficou combinado que Palmeiras e São Bernardo abrem a próxima fase. Jogo marcado, jogo único. Quem vencer passa, em caso de empate e decisão nos pênaltis. Jogo único entre Palmeiras e São Bernardo no Allianz Parque, no sábado às 19 horas. No domingo às 16 o Corinthians recebe o Ituano. Um pouquinho mais tarde, 19h30, em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Botafogo. O São Paulo fecha a fase de quarta de final na segunda-feira, 20 horas, enfrentando o Água Santa no Allianz Parque. É importante contar que esses times que serão mandantes terão esse privilégio por terem feito melhores campanhas. Bora falar também sobre o Flamengo. Thiago Maia vai desfalcar o Flamengo contra o Fluminense em jogo marcado para essa quarta-feira. É uma espécie de final da Taça Guanabara. O Flamengo pode empatar para garantir o título, ao Fluminense só resta vencer o rival para conquistar a taça. Para completar, queria contar que o Atlético Paranaense nega qualquer acordo para a venda de Vitor Roque ao Barcelona. Na Espanha, a informação é de que o Barça já havia se acertado com um CAP, 40 milhões de euros mais bônus. Bora falar agora sobre o Santos. Queria trazer uma informação exclusiva. Peixe que vive segunda-feira agitada com risco de demissões. Mas a minha informação diz respeito a domingo, depois da derrota por 3-0 para o Ituano, um diretor do Santos procurou um diretor do Ituano para tratar sobre Gabriel Barros. Dos principais jogadores do Ituano, o atleta que quase se transferiu no início dessa temporada para o Botafogo, ele só não foi porque o empresário, cujo contrato está acabando com o Gabriel, exigiu uma compensação financeira completamente fora da realidade. Ele acabou ficando, disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano, inclusive marcou um dos gols na vitória do Ituano por 3-0 contra o Santos, resultado que classificou o Ituano para a fase de mata-mata. O Ituano será o adversário do Corinthians. Uma das pessoas que tiveram acesso a essa reunião me garante que as conversas foram boas e há otimismo por parte do Santos em relação à contratação desse atacante de lado de campo, 21 anos de idade. Será que o Santos já começa a buscar um substituto para o Ângelo? Tratativas entre Peixe e Flamengo esquentaram ao longo dessa segunda-feira e o Flamengo está disposto a pagar cerca de 14 milhões de euros para ficar com o Ângelo, negócio por 80% dos direitos econômicos. A tendência é que esse martelo seja batido ao longo da semana e o Gabriel Barros poderia surgir como uma alternativa. Curiosidade: Gabriel, que foi formado na base do Ituano, mas também defendeu o Flamengo nas categorias de base. Isso ocorreu no ano de 2021. Para fechar sobre o Santos, só contar que a torcida jovem do Peixe, a principal organizada do clube, mais uma vez se posicionou contrária ao presidente Andrés Ueda. A frase foi: a situação, além de vexatória, é desesperadora. Fecha aspas. Bora falar agora sobre Neymar, que está fora do restante da temporada europeia. Neymar havia contundido o tornozelo direito, o mesmo que o atrapalhou bastante durante a Copa do Mundo. Chama atenção para um fato de ser a 6ª lesão do Neymar nos últimos 5 anos, todas no tornozelo.
ele vai precisar passar por cirurgia. Essa cirurgia vai acontecer nos próximos dias em Doha, no Catar, e está completamente descartada a possibilidade de ele disputar o restante dos jogos do PSG. Seja na Champions, seja no Campeonato Francês ou em qualquer outra competição, Neymar está fora. Situação extremamente preocupante, levando em consideração que a reincidência, a recorrência das lesões no mesmo lugar. Só para completar, o PSG que precisa reverter uma derrota em casa para o Bayern de Munique, não terá um dos seus principais jogadores. Quanto será que essa lesão e cirurgia também vai interferir no mercado? Existia muita especulação de que o Neymar não ficaria no PSG para a próxima temporada. O Chelsea seria um dos interessados. Bora falar agora sobre o São Paulo. Outra informação exclusiva: o Tricolor já estabeleceu a data para o lançamento do SPFC Bank, seu banco digital que promete trazer receitas extremamente importantes para o clube. Durante muito tempo o São Paulo foi parceiro do Banco Inter num banco digital, só que o São Paulo só ficava com 50% das receitas. Com essa nova iniciativa, o Tricolor fica com praticamente 90% de toda a movimentação gerada por torcedores do Tricolor. O SPFC Bank será lançado nessa quinta-feira às 18 horas em caráter exclusivo para os sócios torcedores. O torcedor comum vai ter direito à utilização do SPFC Bank um pouquinho mais para frente, num segundo estágio. A ideia era privilegiar aquele que está com o Tricolor no dia a dia. Importante contar que o SPFC Bank seria lançado no fim do ano passado. Problemas operacionais adiaram esse lançamento para 25 de janeiro. Depois existiram problemas com o aplicativo e a loja virtual. No final das contas, tudo resolvido e dá para cravar que esse lançamento ocorre nessa quinta-feira, semana de decisão. Na segunda-feira da semana seguinte, o São Paulo visita, ou melhor, recebe no Allianz Parque. Por mais estranho que pareça, ele recebe o Água Santa. Vale a lembrança de que o jogo seria no Morumbi. Tricolor, por conta dos shows do Coldplay, não poderia jogar no seu estádio. Há um acordo com o Palmeiras que vai ceder o Allianz Parque. São Paulo terá certamente mais de 30 mil torcedores ao seu lado no estádio palmeirense. Quero falar agora sobre um leilão envolvendo o Alisson, volante que foi revelado no Atlético, esteve na temporada passada na Ponte Preta e foi contratado no início desse ano pelo Cruzeiro. O Alisson não esteve à disposição do técnico Paulo Pesolano durante o fim de semana no confronto entre o Cruzeiro e o Democrata de Sete Lagoas. Era um jogo super importante. Existem vários rumores sobre a ausência. O primeiro deles de que houve um problema disciplinar e o Cruzeiro decidiu afastar. O discurso oficial dá conta de que ele foi poupado. E há quem garanta que o Alisson está forçando a barra para deixar o clube. E é nesse contexto que surgiram nas últimas horas várias especulações de clubes interessados: Internacional, Botafogo, Vasco e Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Alisson e essa pessoa me assegurou que o Palmeiras entrou em contato com um volante de 25 anos de idade, manifestando a intenção de contratá-lo. Vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de não um, mas de dois volantes, até porque já buscava um substituto para o Danilo, que foi vendido para o Nottingham Forest e recentemente perdeu o Atuesta, que passará por cirurgia e vai ficar de 6 a 8 meses ausente. Só para lembrar a história do Alisson, atleta que na temporada passada estava na Ponte Preta, mas recorreu à justiça para conseguir a rescisão do contrato, alegando os salários atrasados. Assinou com o Cruzeiro não tem a intenção de negociá-lo, mas nessa semana deve haver um encontro entre os representantes do Alisson e também os dirigentes do Cruzeiro para tentar chegar a um acordo. A ideia é que ele seja negociado, a ideia pelo menos na parte do atleta. Resta saber o que o Cruzeiro vai pedir e se ele aceita de fato a negociação de um atleta com bastante potencial. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, complementando essa informação. Se o Alisson pode ir embora, Richard está chegando. Você lembra dele? Volante ex-Fluminense, passou também pelo Ceará, pelo Corinthians e pelo Fluminense. Seu último clube, exatamente o Ceará, ficou muito caro nessa atual temporada para o vovô depois da queda do time para a segunda divisão. Júnior Pedroso, empresário do Richard, buscava já há algum tempo algum clube interessante para que o atleta pudesse atuar e houve um acordo entre as partes, entre o Cruzeiro e o Ceará, por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Richard tem 29 anos de idade, bom jogo aéreo e facilidade na saída de bola. Acho que chega para ser uma boa peça de reposição em meio à necessidade do Cruzeiro de reforçar vários setores. O time atual é candidatíssimo ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Não fosse pelo América, nem teria passado para a fase semifinal do Campeonato Mineiro. Você já sabe os confrontos do América e do Cruzeiro, eles se enfrentam numa semifinal. Do outro lado da semifinal do Campeonato Mineiro, teremos Atlético e Atlético. Bora falar agora sobre Souza,
Volante que tem sido bastante especulado no Vasco, Souza fez uma postagem nas últimas horas na conta dele no Instagram, deixando bem claro, primeiro, que ele nasceu numa família de flamenguistas, mas a partir dele vários se tornaram e nasceram e acabaram virando torcedores do Vasco. Inclusive ele faz uma revelação interessante, ele conta que um dos filhos estava se tornando flamenguista, mas apostou com o pai que se o Vasco vencesse ele se tornaria vascaíno e saiu do estádio do Maracanã depois da vitória por 1-0 do Vasco contra o Flamengo, torcedor cruzmaltino. Mas a parte mais importante desse post é quando o Souza explica o seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas, muitos se perguntam sobre minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado conversei com Fabiano e Paulo no CT sobre as minhas condições. Fui sincero em falar sobre a minha situação física e não quero e nem posso abrir aqui, mas deixei claro que, se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. Ou seja, o Souza está disposto, com o aval do Vasco, a passar por todos os procedimentos para a recuperação de uma lesão no joelho que o impedem de jogar desde janeiro, e durante todo esse período de recuperação ele toparia ir ao Vasco apenas com o dinheiro da gasolina. Negócio e notícia bastante interessante, levando em consideração que o Souza tinha enorme potencial até se machucar. Ele tinha negociações avançadas para voltar para o Vasco antes dessa contusão que acabou por atrapalhar todo o processo. Também é legal destacar que nessa postagem o Souza fez vários elogios a atletas que concorrem com ele nessa posição. Encheu a bola do Marlon, do Andrei, em especial do Rodrigo, e também lembrou do Jair. Disse que o Vasco está muito bem servido e que o Rodrigo merece todo o carinho do mundo porque tem enorme potencial. Bora fechar o vídeo para falar sobre um acordo de cavalheiros no Corinthians. Tenho contado para vocês nos últimos dias sobre o ambiente quente e agitado no Timão relacionado à política. No fim dessa temporada a gente tem a eleição para presidente. A gente vai conhecer o substituto do Duílio nos próximos 3 anos. Existe um movimento dentro do Parque São Jorge, liderado pelo Duílio por pessoas próximas, para que ele possa se reeleger. Na teoria o estatuto impede, mas existe um artigo que poderia jogar a favor do Duílio e pessoas como o irmão do Duílio, Adriano, que trabalha no Parque São Jorge, estavam dispostas inclusive a levar essa discussão para a justiça para permitir que o Duílio concorresse. O André Sanches não gostou desse discurso, até porque ele é radicalmente contrário à reeleição, e usou uma festa no último sábado para sócios para colocar a situação a limpa. E dá para cravar que a coisa deu uma bela acalmada. A festa teve 3.500 pessoas, de acordo com números do pessoal da situação. Desses 3.500 convidados, 2.100 sócios, o que demonstra ainda o poder e a força do André Sanches dentro do Corinthians. Durante esse evento, Andrés e Duílio acenaram para a não reeleição do Duílio. E o Duílio também deixou nas entrelinhas que está disposto a apoiar o André Negão, que é o candidato do André Sanches, ou seja, todo o grupo da situação fechado para eleger o André Luiz Oliveira, mais conhecido como André Negão, como presidente. Inclusive o Mário Gobi, que na última eleição concorreu como uma terceira via, o Gobi estava pedindo votos ao André Negão, de olho na possibilidade de ter um cargo no próximo mandato. A ideia do Gobi era se tornar presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians numa gestão de André Luiz Oliveira, o André Negão. A gente já sabe que a concorrência deve ter Augusto Melo e possivelmente como uma terceira via o Ronaldo Giovanelli, o ex-goleiro do Timão. Esse nome ainda não está confirmado. Prometo ficar de olho a todos os movimentos no Corinthians para contar para vocês. E você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!